Olá, eu sou a Nayá e você está no canal Libretária. E hoje nós vamos conversar sobre a forma de estruturar um livro que o Joseph Campbell criou no seu livro O Herói de Mil Faces. É a famosa Jornada do Herói. Eu acredito que essa é a estrutura mais famosa de todas. O divertido é que ela não foi pensada inicialmente para ser uma estrutura para livros futuros. O Joseph Campbell dedicou a sua vida ao estudo dos mitos do mundo todo, e notou que nessas histórias existiam muitos pontos de trama e vários símbolos em comum. Ele se perguntou como poderiam existir coisas tão similares em culturas tão diferentes e em épocas completamente distintas. Ele chegou à resposta nos trabalhos de psicanálise, o inconsciente coletivo. O livro tem muitas referências a Freud e a Jung, fazendo comparações entre os símbolos oníricos e os símbolos dos mitos. Além disso, ele faz diversas analogias com relação à jornada do herói e o movimento contínuo de autoconhecimento que todos nós precisamos passar tantas vezes na vida. Portanto, a jornada do herói pode representar tanto uma jornada externa como interna, e as duas ao mesmo tempo em alguns casos. Essa introdução foi para mostrar que existe muito mais na jornada do herói do que apenas uma forma de estruturar histórias. E se você se interessou pelo assunto, vale a pena pegar o livro para saber mais. Mas aqui nós vamos focar na estrutura de histórias mesmo, porque esse é um canal para escritores. E essa jornada parece que funciona muito bem como estrutura de histórias, porque existem muitas delas de sucesso que foram baseadas, na jornada ou se encaixam nela, como Star Wars, Senhor dos Anéis e Matrix, por exemplo. A quantidade de etapas de cada interpretação do livro do Campbell varia de 12 a 18 etapas. Nós vamos seguir o caminho do Campbell mesmo, como está no livro. Esse círculo representa a jornada do herói. Primeiro, ele separa o círculo em duas partes, que é o mundo conhecido e o mundo desconhecido. Depois, ele separa a jornada em 3 grandes estágios, que são comumente chamados de atos. Então, nós vamos chamar aqui também de atos. E cada ato está separado em etapas. No primeiro ato, chamado a separação ou partida, tem as seguintes etapas. 1. O mundo conhecido. O nosso herói começa no mundo conhecido, é a vida cotidiana e confortável dele, é o local onde ele se sente a salvo. Etapa 2. O chamado da aventura. Ele recebe um chamado que pode ser representado por uma ameaça à sua segurança, à segurança de sua família, à sua forma de vida, à paz de sua comunidade ou outra mudança qualquer que perturbe a calmaria da sua existência cotidiana. E não precisam ser coisas muito dramáticas, pode ser algo que afete apenas a percepção do herói com relação às suas visões de mundo, conceitos ou ideais, e o faça embarcar numa jornada de autoconhecimento, por exemplo. Etapa número 3. A recusa do chamado. O herói, como a maioria de nós, é relutante à mudança, então ele tenta evitar ter que sair da sua zona de conforto. Nessa etapa, ele vai ter medos para superar se for continuar a jornada. A recusa do chamado pode representar o que ele considera como interesse próprio, que é a manutenção do sistema vigente de ideais, virtudes, objetivos e vantagens. Em alguns mitos, quando há recusa, existe um castigo, que pode ser motivador para o nosso herói relutante prosseguir. Etapa número 4. O auxílio sobrenatural, ou o encontro com o mentor. O herói precisa de orientação sobre o que ele deve fazer e ele encontra uma figura protetora que serve como mentor, geralmente um ancião ou anciã, e esse ancião dá a ele um objeto, um amuleto, conhecimento, treinamento prático, conselho sábio ou mesmo autoconfiança, que são necessários para o herói em sua jornada. Etapa número 5. A passagem pelo primeiro limiar. A partir desse ponto, o herói vai para um mundo desconhecido, por um caminho de perigos. Podem existir guardiões desse tipo de portal, seja ele físico, espiritual ou emocional, que o herói precisa atravessar. Ele pode cruzar esse primeiro limiar por vontade própria ou pode ser forçado. De qualquer maneira, aqui começa a sua aventura. A partir daqui, não tem mais volta. Etapa número 6. O ventre da baleia. É o estágio final da separação do mundo conhecido. Aqui há uma morte simbólica do herói. Ele é jogado no desconhecido e precisará passar por muitos desafios antes de estar em segurança novamente. Agora a gente está entrando no segundo ato, o chamado Provas e Vitórias da Iniciação, e é composto das seguintes etapas.
Etapa número 7, o caminho das provas. O herói precisa passar por uma série de provas para começar a sua transformação. É a transmutação das imagens infantis e o início do amadurecimento. Ele precisa entender em quem ele deve confiar e quais são os seus inimigos. Etapa número 8, o encontro com a deusa. O herói experimenta um amor incondicional. A deusa é a encarnação da promessa de perfeição, a garantia que, ao final do exílio, no mundo de inadequações, existe uma bênção. Etapa número 9, a mulher como tentação. Nessa etapa, o herói terá que enfrentar uma tentação que vai desviar sua atenção do objetivo final. Pode ser, no caso, a mulher, como o Campbell falou, mas pode ser outra coisa também. Etapa número 10, a sintonia com o pai. O herói precisa enfrentar a pessoa que tem mais poder em sua vida. É muitas vezes representado pela figura do pai. O pai é um reflexo do ego, e o herói precisa enfrentá-lo para ter uma visão de menor idolatria e maior realidade para que ele consiga enxergar o mundo de forma mais madura. Etapa número 11, a apoteose. É a conquista do objetivo final. Pode ser uma conquista de um grande teste de aptidão física ou uma grande crise interna. Quando ele acaba, é o momento em que o herói vai ao paraíso. Etapa número 12, a bênção última. É a conquista do elixir, ou um objeto, uma poção, um conhecimento ou um conselho que servirão para ajudar a modificar a sociedade do início, quando o herói voltar. É a recompensa pela aventura e tudo o que ela representou para o herói até esse momento. Agora estamos entrando no terceiro e último ato, chamado o retorno e reintegração da sociedade, e as etapas são: etapa 13, a recusa do retorno. O aventureiro deve retornar com seu troféu para trazer símbolos de sabedoria de volta ao reino humano, onde a bênção alcançada serve de renovação à comunidade. Mas frequentemente o herói se recusa a retornar e existem muitas histórias nas quais eles de fato nunca retornam. Etapa 14, a fuga mágica. Se o troféu tiver sido obtido em oposição ao seu guardião, ou o desejo do herói de retornar não estiver de acordo com a vontade dos deuses, pode haver uma perseguição e, em geral, ela é cômica. A fuga pode ser complicada por obstruções mágicas. Aqui, o herói salva o seu ego. Etapa número 15. Resgate com ajuda externa. Ao invés de salvar o seu ego como na fuga mágica, o herói o perde e, por meio de uma graça, recebe-o de volta. Etapa número 16. Passagem pelo limiar do retorno. É a crise final do percurso, que leva o herói do mundo desconhecido à terra cotidiana. Os dois mundos são, na verdade, um único mundo. E o mundo desconhecido é uma dimensão esquecida do mundo conhecido. Os valores e distinções que parecem importantes no mundo cotidiano desaparecem no mundo desconhecido. Nessa etapa, o herói tem dificuldade de se readaptar às trivialidades. Os valores e as distinções que ele aceitava como verdades antigamente parecem ultrapassados. Ele divide a sua sabedoria, elixir e conhecimento e começa a modificar a sociedade. Etapa número 17. O Senhor de Dois Mundos. O herói alcança o equilíbrio entre o que aprendeu no mundo desconhecido e a vida cotidiana. Etapa número 18. Liberdade para viver. Ele não tem mais medo de morrer, o que o deixa livre para viver o momento sem temer o futuro e sem remoer o passado. A aventura do nosso herói termina aqui, assim como a estrutura da história. Mas se considerarmos a jornada do herói como metáfora para a vida, devemos lembrar que essa jornada é cíclica, então passamos por ela muitas vezes, então devemos recomeçar a jornada com uma nova aventura. Por isso, esse formato circular e não uma linha reta que leva a um ponto final. Tem muito mais coisas no livro e eu recomendo a quem se interessou pelo assunto que leia e veja os inúmeros exemplos dos mitos e as várias metáforas com a vida que o Campbell faz. Tem ideias muito interessantes que não foram abordadas aqui. Eu estou deixando o link na descrição para quem tiver interesse. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sino para receber as notificações cada vez que tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!